Olá, professor, professora que me assiste agora. Nós vamos discutir e apresentar para vocês agora mais um formulário, nosso formulário de atividade online. Tá? Esse é um formulário padrão, o qual deverá ser desdobrado de acordo com quantitativos de atividades online que você deverá desenvolver no seu componente curricular. Eu peço sua atenção para a gente acompanhar aqui na tela, né, como é que fica a organização desse formulário. Ele é composto de duas partes. A primeira tem natureza mais instrutiva. Lá você vai dar instruções que servirão não apenas para o seu aluno, né? São orientações do desenvolvimento da atividade online, como também para a nossa equipe Moodle, né? Que vai suprir o nosso ambiente de ensino e aprendizagem em rede. Então essa primeira parte, ela dará instruções, orientações para o nosso estudante realizar a atividade online. Então as suas características são, vem comigo, né? Nós temos aqui no primeiro campo a preencher o período dessa AO, a carga horária, né? Aqui está posta a pergunta, qual a carga horária? Essa informação, gente, deve ser idêntica à que você sinalizou lá no plano de ensino, tá? Então a gente vai reportar o plano de ensino e colocar exatamente a carga horária que você já estipulou para essa atividade lá no mapa da disciplina do seu plano de ensino. A pontuação dessa atividade que também está prevista lá no seu plano de ensino, ok? O tema é o segundo campo. Então, pessoal, dando continuidade, nosso terceiro campo, o campo de orientações para o estudo do conteúdo proposto, né? Nós daremos ao nosso aluno alguns procedimentos, são sugestões de procedimentos que vocês poderão atualizar conforme a demanda, conforme a atividade, conforme vocês têm em mente o desenvolvimento dessa atividade. Então, a gente coloca aqui alguns comandos sugestivos, certo? Procure um local tranquilo e agradável para estudar, procure seus colegas e faça grupos de estudos, faça a leitura minuciosa da página X a atriz X, anote os principais conceitos e proposições, realize as leituras complementares indicadas na bibliografia complementar, assista a todos os vídeos propostos, procure esclarecer suas dúvidas o mais breve possível e isso otimizará o seu tempo de estudo e facilitará a sua compreensão. Observe que os comandos são dados sempre ao aluno, é no singular que nós vamos tratar todo esse formulário, ok? As referências da atividade online a seguir deverão ser tratadas no quarto campo, ok? Aqui nós vamos tomar nota dos vídeos, né? Aqui a gente está exemplificando o vídeo 1, 2, 3, lembrando sempre de colocar a disponibilidade de cada um desses no ambiente, aliás, na internet, ok? A gente convenciona colocar disponível em e anotar o link, certo? E para todos, eu ainda recomendo a gente colocar a data desse acesso, e pode ser que o canal não seja muito estável e esse link fuja, né, da internet e a gente não tenha mais como rastreá-lo nesse ambiente. Para tanto, a gente ainda pede que o professor baixe o vídeo e o deposite lá na biblioteca digital para que a gente não perca então o acesso desse material, ok? Aqui também é o campo de indicação da leitura complementar. Então a gente trata aqui da leitura complementar 1 como exemplo, certo? E a gente vai referir aqui, vai inserir aqui a referência bibliográfica conforme as normas atuais da ABNT, tá ok? O quinto campo vai tratar aqui dos critérios de avaliação da nossa AO, certo? Da nossa atividade online. Nem toda atividade online, né, em especial nas ciências exatas e algumas outras, os professores têm a obrigação ou há essa obrigatoriedade de formatar uma atividade avaliativa, né? Contudo, se ela existir, são necessários aqui então os critérios de avaliação da atividade online, tá? Vou ler com vocês, novamente são comandos sugestivos que necessitam de adaptação conforme, né, você está aí idealizando a sua atividade. Então vamos lá. Critério número 1.
serão considerados o atendimento aos requisitos estabelecidos no desenvolvimento da atividade, bem como o cumprimento da data e horário estabelecido. Comando 2, né? A compreensão do conteúdo estudado. Comando 3, a coerência da formulação das suas respostas, a capacidade de problematizar e refletir a respeito do conteúdo estudado, a capacidade de síntese e conexão com os conteúdos e com os temas relativos, o número de acertos ou precisão conceitual, né? A gente coloca isso mais genericamente, porque nas ciências humanas a gente trata do conceito de precisão conceitual. Nas exatas, a gente trata de número de acertos, coisa semelhante. O 7º comando diz respeito à adequação da norma do conteúdo dos textos de resposta do estudante à norma culta da língua portuguesa e da ABNT, ok? As citações adequadas às fontes bibliográficas e, por fim, há uma nota quanto ao plágio, né? Caso observada a utilização de plágio, nas respostas discursivas ou resoluções, no caso das disciplinas, né, na área das exatas, essa atividade será automaticamente zerada, tá? O professor tem plena autonomia para assim proceder, se ele identificar isso ao longo, né, do desenvolvimento da atividade discente. Seguindo, tem uma notinha aqui, né, de atenção. Os critérios, novamente reforçando, os critérios deverão ser adaptados para a realidade de cada disciplina e atividade, tá? Eles estão flexíveis, mas a gente coloca a título de ilustração e de inspiração para o seu trabalho aí. Esse campo traz um texto introdutório da atividade online, né? Na verdade, esse texto é como se você estivesse lá no ambiente de sala de aula, discutindo com o seu aluno, né, um determinado texto, uma determinada atividade. Você vai esclarecer para ele, para a sua turma, para o seu aluno, o contexto daquela teoria, né, como o autor chegou àquela conclusão, que momento histórico ele viveu, né, que consequências aquela teoria trouxe para aquele momento histórico, qual a aplicação dessa teoria na sua vida prática, na sua vida profissional. Então é uma contextualização daquele referencial bibliográfico indicado para a atividade, né, na disciplina, ok? Então o próprio quadro já esclarece um pouquinho e norteia o que você precisa tratar nesse campo. Tá? Então você deve apresentar a atividade online e despertar seu interesse, o interesse do aluno, ok? Descreva os principais conteúdos que serão estudados e principalmente aqui, né, a aplicabilidade do conteúdo no mundo acadêmico e vida cotidiana, tá? Destaque o objetivo da atividade online, os conteúdos e conceitos anteriores. Se necessário, resgate algumas leituras que já foram tratadas, ok? Neste espaço, é como se você estivesse em sala de aula falando sobre a atividade online que será realizada. Essa é então a nossa segunda parte do formulário. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês que existe uma quebra. Então, estou mostrando aqui essa linha pontilhada, ok? É uma quebra que está inserida no formulário editável. Não a retire, professor, tá? Caso a sua aula não contenha uma proposta de exercício avaliativo, essa parte deverá ser excluída, tá? A segunda parte deverá ser excluída. Então, havendo uma proposta avaliativa, professor, você deve preencher essa segunda parte do nosso formulário a partir dessa quebra que foi inserida aqui no arquivo, ok? Então, a segunda parte traz a proposta avaliativa. Ok? Você vai assinalar aqui sim, preencher conforme a gente já instruiu o cabeçalho, o nome do curso, o seu nome, o nome da disciplina e deixar aqui, né, o campo para o estudante preencher. Por que ele vai deixar aqui para preencher? Porque eventualmente o aluno ele pode, se for um envio de tarefa, ele deverá imprimir essa folha, preencher à mão, desenvolver à mão, né?
escanear posteriormente e postar no repositório, né, que for definido dessa atividade. Ou se for uma atividade a ser executada exclusivamente no ambiente acadêmico, né, esse campo não vai ser utilizado, mas ele nos dará suporte para rastrear uma questão discursiva que dê problema, ou um completo que dê problema, e a gente tem que adequar então o formato online, atividade online, para o envio de tarefa. Então é bom deixar sempre esse campo cabeçalho aqui para o suporte da equipe Moodle, tá? A gente está prevendo aqui a possibilidade de um erro. Acontece. Lógico que a gente não está dizendo que as atividades online elas necessariamente dão problema, não é isso. Os problemas podem ocorrer e, se ocorrerem, a gente trata dessa forma. Então vamos lá. Aqui traz um exemplo de questão discursiva, ok? Nós temos aqui uma tabela contínua que traz, ok? Eu vou passar rapidamente. Essa tabela contínua traz todas as questões. Nós não vamos quebrar essa tabela em blocos, certo? É uma tabela contínua configurada para isso. Então, numa questão discursiva, a gente tem apenas aqui a pergunta, a tratativa que tem que ser preenchida aqui, ok? O campo resposta com as linhas para preenchimento do discente, para suporte do preenchimento do discente. No caso da questão 2, a gente ilustra aqui uma questão de múltipla escolha. Lembrando que o preenchimento de questões de múltipla escolha, ou seja, a elaboração de uma questão de múltipla escolha, precisa acontecer conforme os parâmetros nacionais já discutidos, né? Que é no guia de elaboração de itens do INEP, tá? Quero reforçar aqui, professor, também a necessidade de que você não copie e cole essa questão, né, da internet. Por mais que seja uma bela questão, seja uma questão do CESP, de uma instituição credenciada desse porte, então a gente não pode, ainda que os créditos sejam dados, né, executar uma questão disponível online, na rede, né, no ambiente, no AVEA, ok? Por questões óbvias de rastreio, o aluno está ali com o suporte da internet e poderá rastrear essa questão com maior facilidade, né? Então, as questões são postas aqui, né? Nós temos aqui uma questão objetiva, são apresentados aqui um padrão de 5 alternativas com 4 distratores e um gabarito apenas, tá? Aqui uma alternativa também para a questão de VOF ou C ou E, novamente com 4 distratores e um gabarito. Então, professora, elaborada toda a sua proposta de avaliação, a sua AO, nós temos aqui para o tratamento apenas das atividades online, né, um campo chamado gabarito. Se você quer que a sua atividade online seja corrigida eletronicamente, é necessário que você preencha esse campo, né? Novamente, no formulário nós inserimos uma quebra no arquivo e a partir dessa quebra, dessa segunda quebra, você vai formatar o gabarito, né, das suas questões que serão trabalhadas com correção eletrônica, tá? Você pode tão somente copiar a questão que já foi editada, né, no primeiro campo e respondê-la assinalando a resposta certa, né, no gabarito, da forma que ela está aqui, certo? Então, suponhamos que nessa questão 2 que está posta aqui, a resposta correta seja assim. Então, você vai grifá-la de cor diferente, né? Ou você, se for uma questão de VOF, você vai anotar aqui, certo? A chave de correção para que o sistema possa corrigir essa questão eletronicamente, ok? Professor, para tratar a atividade presencial, nós colocamos aqui também um arquivo, mas a título de sugestão, né, de formatação da sua prova, né, ou uma possível avaliação escrita, né, que seria trabalhada aí enquanto atividade presencial. Então a gente sugeriu para você aqui no ambiente
um modelo de arquivo para que você possa formatar com uma estética bacana, um texto, né, harmônico, com tabelas harmônicas, uma prova bonitinha para o seu aluno aí trabalhar no encontro presencial. Então eu vou trazer para você, vou apresentar aqui, né, que não tem nada de novo, não é nada, né, é tão difícil assim, é apenas um padrão bem organizado, uma disposição, né, completa do que seria, do que a gente espera de uma atividade presencial, né, que serviria como registro também de uma prova, né, que vai ser arquivada aí por você aí no campus. Então vamos lá. No primeiro campo é o cabeçalho dessa atividade presencial. Nós temos nesse caderno de prova, certo? Uma tabela inicial que traz aqui informações como o nome do curso, certo? Um código da disciplina. Se você não souber o código da disciplina, a equipe Moodle aqui preenche para você, ok? O nome da sua disciplina, o nome do seu componente curricular, a carga horária dessa disciplina, o núcleo ao qual ela pertence, no núcleo comum de modalidade, núcleo específico ou livre, ok? A situação dessa atividade presencial, aqui a gente está tratando de uma verificação de aprendizagem, ok? O tempo de realização dessa atividade, que a gente estipulou 4 horas, convencionalmente o CEAR indica a carga horária de 4 horas para cada encontro presencial. Você pode adaptar isso aí caso queira, mas é uma convenção daqui das normas do CEAR, ok? E aqui também você vai definir para a gente se ela está sendo tratada 100% ou 50% presencial, tá? O valor dessa avaliação, né, que a gente está pondo aqui 10, mas ela pode valer 5, se você for aplicar 2 provas, né, isso aí é conforme o regimento, né, acadêmico. A data da realização da mesma, o nome do campus, da turma, o seu nome, o campo para o aluno preencher o nome dele, né, e após a correção nós temos aqui na capa do caderno, né, uma nota para preenchimento da avaliação discente. Então, logo abaixo aqui da tabela de cabeçalho, nós trazemos aqui algumas orientações gerais, né, de suporte para o seu estudante realizar essa prova, né, no momento lá do seu encontro presencial. São orientações como: esse caderno é composto por X questões sobre o conteúdo da disciplina X, você vai formatar, ok? Sendo X questões objetivas, que somadas equivalem a tantos por cento da prova, e X questões dissertativas, que equivalem ao outro percentual da prova, ok? Então, leia cuidadosamente o que está proposto nas questões, confira-o e solicite sua substituição, caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. A gente chama aqui a atenção para que as respostas, né, sejam transcritas neste caderno, no espaço reservado, e que as respostas das questões objetivas e das questões dissertativas deverão ser assinaladas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, né, nos locais indicados. Respostas grafadas a lápis ou ilegíveis não serão pontuadas. Esse aqui é um documento de prova, o aluno precisa internalizar e precisa, né, absorver essa prática. Caso utilize rascunho, o mesmo deverá ser anexado, né, a esse caderno. Provavelmente nas exatas, né, que utilizam o desenvolvimento da questão, se a questão for apresentada de forma objetiva e não houver campo rascunho no caderno, se o professor não deixar, que o aluno possa então anexar, né, para tirar dúvida do professor, né, caso ele vá necessitar no seu rascunho aí. A avaliação, essa aqui a gente está propondo, né, uma avaliação individual, mas ela pode ser de grupo, né? A consulta pode ser permitida, e se ela for permitida, o aluno precisa saber nesse caderno, né, em que termos é essa permissão. É possível, né, se é só material impresso, se é pesquisa na internet, esses acordos precisam estar aqui expressos, tá? Como em toda a prova, não será permitido o uso de aparelhos de transmissão de dados, ok? Celulares, notebooks, né? E esse é um documento de registro da avaliação discente, portanto, não rasure, não rasgue e ao final devolva esse caderno ao professor. São orientações gerais que o professor, conforme a sua necessidade, a necessidade da sua disciplina, deverá atualizar. Importante que ele sempre assine o seu caderno de prova, tá ok, professor? Esse é o campo definido para isso.
Então, a partir disso, ele vai, né, no mesmo padrão do formulário de atividade OA, né, nas atividades online, ele vai desenvolver no mesmo padrão de formatação, né, a sua proposta de atividade presencial. Uma questão uma questão discursiva, ele deverá inserir aqui o enunciado, o comando da questão, né, objetiva ou dissertativa, e a partir deixando as linhas para a resposta do discente, uma questão objetiva da mesma forma, né? Enfim, esse modelo é o mesmo que a gente já tratou no formulário AO. Bom, professor, nós fizemos aí um panorama sobre o preenchimento dos nossos formulários em EAD. Eu espero ter contribuído, né, e que o material visto aqui e apresentado seja útil, né, realmente útil para a formatação do seu componente curricular aí. Havendo dúvidas, a equipe de desenho educacional se põe à disposição e estará à disposição, né, durante todo o curso, né, de planejamento da sua disciplina aí. Então, professor, professora, foi muito bom tê-la conosco, né, e até a próxima.